Muito bem, na lição número 6 da parte segunda-feira, chamada Lição da Fé em Ação. A consagração dos primogênitos. O anjo da morte iria passar por sobre o Egito. Era preciso que o povo que tivesse crença ou acreditasse no que Moisés havia dito, na ordem divina, de colocar o sangue na porta, de preparar um cordeiro, de comerem com ervas amargas e pães sem fermento. Deveriam estar preparados para a viagem, cajado na mão, maleta nas costas, mochila nas costas e preparados para sair, porque seria uma saída assim apressada, histórica. E Deus disse: eu quero que vocês façam uma coisa, eu quero que vocês se lembrem que nunca mais vocês vão voltar ao Egito. Vocês têm que mostrar fé, creiam no que eu estou dizendo, e vocês sairão daqui hoje com uma grande fazenda, ou seja, com um despojo. Os egípcios serão despojados de suas riquezas. É um tipo de pagamento por todo o tempo que vocês ficaram escravos no Egito. Pergunta de número 2. Sobre os primogênitos poupados por Deus, qual foi a ordem dada? Deus deu uma ordem. Êxodo 13 diz o seguinte: então falou o Senhor a Moisés dizendo: santifica-me todo o primogênito, todo aquele que nasceu primeiro entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão com fermento. E hoje, no mês de Abibe, vocês estão saindo. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus e dos amorreus, e dos heveus e dos jebuseus, na terra de Canaã, a qual o Senhor Deus jurou dar a teus pais, vocês devem assim saber que o Senhor é que fez todas essas maravilhas. Vocês devem guardar então este mês, esse estatuto. E nesse mesmo dia, todo ano, vocês vão fazer um sacrifício, lembrando daquilo que o Senhor fez. E vão me consagrar todos os primogênitos dos homens e dos animais. Porque o Senhor tirou vocês com mão forte da casa de servidão. E então, Deus fez isso porque Faraó endureceu o coração. E o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, para que eles soubessem que o Senhor Deus é superior a todos os deuses do Egito. Porém, os filhos dos israelitas, que colocaram o sangue na porta, a esses eu resgatei, diz o Senhor. E vocês devem colocar isso por sinal na vossa mão e entre os vossos olhos, para que nunca se esqueçam de como o Senhor os tirou do Egito. Então a pergunta é: sobre os primogênitos, qual foi a ordem divina? A resposta foi: Deus ordenou a Moisés consagrar todos os primogênitos dos homens e dos animais, para que eles pudessem assim conscientizar-se de que tudo pertence a Ele. Consagrar significa separar para Deus, significa santificar. É de Deus. A misericórdia divina preservou os filhos mais velhos dos israelitas. Eles creram na ordem divina. E ao colocarem o sangue na porta, eles estavam mostrando que a fé precisa de ação. E agora Deus diz: já que vocês creem, preparem o cordeiro, assem o cordeiro, comam e se preparem para a saída, porque será repentina. Deus tem os olhos em vocês. Um pastor disse: meu filho toca na fanfarra da escola, e quando ele se apresenta, eu vou sempre ver as apresentações, mas eu não vejo tudo. Eu fixo os meus olhos no meu filho. Ele tenta me ver, mas ele não consegue, porque eu estou no meio da multidão, mas eu não tiro os olhos dele. Para mim, o meu filho significa muito. Ele disse: ao ver o meu filho ali e ele tentando me achar, eu me vejo assim na presença de Deus. Deus não tira os olhos de nós. Nós tentamos ver a Deus, mas nós não conseguimos. Mas Deus está ali, olho na gente, nos ajudando e nos amparando. O mesmo aconteceu com o povo do Egito. Deus tinha os olhos nos primogênitos, nos filhos, porque era uma herança do Senhor, era uma bênção de Deus. E por isso Deus preservou os primogênitos que creram, cujos pais creram que o sangue do Cordeiro poderia libertá-los. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e o seu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João 1,29, libertou-nos da escravidão deste mundo, da superstição e do erro, e nos colocou numa posição de filhos queridos de Deus. Não somos mais criaturas. Por isso João disse: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus
não é um status, é um poder. Deu-lhes o poder. Por isso, os israelitas deveriam lembrar que os filhos que eles possuíam estavam salvos pelo poder de Deus e pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor nos abençoe.